Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E, bom, a missão de hoje, que faz parte da nossa série Journey of Dev, é desconstruir os verdadeiros fundamentos da engenharia de software. Exato. E fazer isso de uma perspectiva estritamente técnica, né? E bem analítica. Uhum, sim. O objetivo aqui é transcender aquela ideia super comum de que desenvolver sistemas se resume a, tipo, sentar na frente de um monitor e simplesmente digitar código. Nossa, e como essa visão é limitada, né? A realidade é bem mais complexa. Demais. Então, nós vamos investigar os pilares arquitetônicos, as partes organizacionais e até os aspectos filosóficos, sabe? Aqueles que sustentam os sistemas invisíveis que movem o mundo moderno. É uma ambição e tanto para nossa E análise. para embasar isso, trouxemos uma pilha de fontes de peso da literatura técnica. Olha, temos clássicos absolutos como o Code Complete. Um material obrigatório, com certeza. Sim. E também as visões mais acadêmicas e práticas dos pesquisadores Ian Somerville e do Roger Pressman. Além das metodologias modernas detalhadas lá no DevOps Handbook, claro. Isso. E abordagens mais sofisticadas, tipo o Domain Driven Design, o famoso DDD, e até as práticas internas do Manual de Engenharia do Google. É um acervo formidável, viu? Dá uma base muito sólida pra gente. E, bom, para estabelecer o tom do que realmente separa a programação casual da verdadeira engenharia de software, o manual do Google tem uma definição fantástica. Ah, eu adoro essa parte. Qual é mesmo a frase exata? Eles dizem o seguinte: engenharia de software é programação integrada ao longo do tempo. Nossa, é forte, né? Muito. A introdução dessa variável tempo muda absolutamente tudo. Uhum, concordo. Essa frase meio que captura perfeitamente o problema todo. Porque, pensa bem, escrever um script rápido ali para automatizar uma tarefa local na sua máquina é uma coisa. Sim, super tranquilo. É quase como montar uma barraca para passar o fim de semana. Se chover e entrar um pouco de água, você resolve o problema com uma lona na hora e pronto. Exatamente. O custo do erro é baixíssimo. Mas construir um sistema que, sei lá, movimenta transações financeiras globais ou controla dados críticos de saúde num hospital. Aí o jogo vira completamente. Pois é. Garantir que essa estrutura sobreviva à passagem de anos ou até décadas de operação contínua exige um rigor de uma categoria totalmente diferente. Isso ecoa muito diretamente o que o Ian Somerville aponta nos estudos dele, porque a engenharia de software não é composta só pelo código executável ali que a máquina interpreta. Uhum. Vai muito além da sintaxe, né? Exato. A disciplina envolve estruturas de dados de configuração, os modelos de arquitetura em si, as interfaces de comunicação. E a gestão da complexidade, eu imagino. Perfeito. Principalmente a gestão da complexidade, que é algo que inevitavelmente cresce à medida que os dias, os meses e os anos passam. Sim, vira uma bola de neve. Então, o ato de programar é simplesmente gerar o código. Mas a engenharia é garantir que esse código sobreviva ao tempo e às mudanças constantes. Ok, vamos desempacotar isso, então. Se o tempo e a complexidade são essas grandes forças que testam o sistema até o limite, surge logo uma questão pragmática. Manda? Como um projeto deve começar para não desmoronar sob o próprio peso mais tarde? Porque, olha, o instinto natural de quase toda a equipe... Principalmente quando o prazo está apertado, né? Isso. Sob pressão, o pessoal quer abrir o editor de texto e começar a codificar no dia zero. É um instinto compreensível, claro. Quer dizer, você quer mostrar serviço rápido, mas é frequentemente fatal para sistemas de grande porte. Fatal em que sentido? Bom, o Code Complete foca extensivamente nas atividades de preparação que a indústria chama de processos upstream. Tá, processos que vêm antes de codificar. Isso. A pesquisa acadêmica e de mercado já demonstrou há décadas que os defeitos mais graves... Os que dão mais prejuízo financeiro. Exato. Aqueles catastróficos. Eles não vêm de erros de sintaxe no código, tipo esquecer um ponto e vírgula. Eles vêm de requisitos ruins. Construir a coisa errada perfeitamente. Perfeito. O objetivo de investir tempo em preparação e arquitetura inicial é puramente focado na redução de riscos, é entender o problema real antes de propor a solução digital. O que faz uma ponte direta com o conceito de Domain Driven Design, o DDD, certo? Com certeza. O DDD é o melhor exemplo disso. Porque o DDD estabelece uma separação muito clara, uma linha conceitual mesmo, que existe totalmente além do código, a fronteira entre o que eles chamam de domínio do problema e o domínio da solução. E essa fronteira é vital para não misturar as coisas.
Dá um exemplo de como seria esse domínio do problema na prática. Bom, o domínio do problema é a realidade nua e crua do negócio. Tipo, são as regras de logística de uma frota de caminhões ou as leis fiscais complexas de um país. Ou o fluxo de triagem de pacientes num pronto-socorro. Isso, ótimo exemplo. E esse domínio tem suas próprias restrições e seu próprio jargão usado pelas pessoas da área. Tá. E o domínio da solução seria o quê? A tecnologia. Exato, é o arsenal tecnológico. Os bancos de dados relacionais, a infraestrutura em nuvem, as linguagens de programação. E o DDD argumenta que a maior causa de falha acontece quando esses dois mundos colidem ou não se falam direito, né? Na verdade, é quando não se comunicam quase nada. Para resolver isso, o DDD introduz uma ferramenta chamada linguagem Ubicomá. Ubicomá de onipresente, certo? Sim, é um vocabulário compartilhado e bem rigoroso. Ele tem que ser usado tanto pelos especialistas do negócio quanto pelos desenvolvedores que estão escrevendo o código. Porque para visualizar o impacto de ignorar isso, é só fazer uma analogia. Imagina tentar construir uma ala de emergência num hospital usando apenas o jargão técnico dos engenheiros civis. Sem nunca conversar com um médico ou enfermeiro. Exatamente. Sem perguntar como uma maca precisa se mover pelos corredores. O resultado seria, sei lá, ter corredores perfeitamente simétricos e lindos. Onde as macas simplesmente não conseguem fazer a curva na hora de uma emergência. Pois é, um desastre. E em software é a mesma coisa. Se o negócio fala sobre pacientes em triagem, mas no código o desenvolvedor registra isso como uma variável obscura chamada status flag 4. A semântica original se perde completamente. Sim. A linguagem ubíqua garante que o código conte exatamente a mesma história que o negócio. E pelo que vi, o DDD usa componentes arquitetônicos específicos para forçar essa clareza no código, né? Usa sim. Como os tais dos value objects. Sim. Os value objects, ou objetos de valor, eles materializam essa clareza que você mencionou na estrutura do sistema. Explica como eles funcionam tecnicamente. Tecnicamente, eles são objetos imutáveis. A igualdade deles é definida unicamente pelos seus atributos, e não por um identificador global, tipo uma chave primária de banco de dados. Ah, entendi. Tem um exemplo clássico para isso. Tenho. Pensa numa coordenada de GPS ou numa nota de dinheiro. Uma nota de R$50 não precisa de um número de série no seu sistema para ter o mesmo valor que outra nota de R$50. Verdade. O que importa são os atributos, o valor de face dela. Exato. Quando um desenvolvedor usa um ID de banco de dados para comparar coisas que deveriam ser value objects, começam a surgir umas falhas bem silenciosas. Tipo o quê? Tipo, duas coordenadas de GPS idênticas sendo tratadas pelo sistema como se fossem lugares diferentes, só porque foram salvos no banco de dados em horários diferentes e ganharam IDs diferentes. Nossa, isso bagunçaria toda a logística de uma frota de caminhões, por exemplo. Sem dúvida. E aí quando você junta o uso desses objetos com o uso rigoroso de interfaces... Interfaces no sentido de contratos no código, certo? Isso. Contratos que definem o que um módulo faz, mas escondem como ele faz. E aí você cria um sistema com componentes altamente independentes e modulares. Mas espera aí, tem uma tensão meio óbvia aqui, não acha? Aonde exatamente? Bom, o Manifesto Ágil e todas essas metodologias modernas, elas não pregam a iteração rápida, entrega contínua, adaptação rápida às mudanças. Sim, são os pilares do ágil. Então, esse foco tão intenso nas atividades de preparação e nessa modelagem profunda de domínio que o Code Complete e o DDD exigem, isso não entra em colisão com a necessidade de ser ágil? Parece uma contradição. Totalmente. Parece haver uma contradição gigante entre planejar exaustivamente no começo e querer iterar rapidamente depois. Olha, é uma dúvida super comum. Mas essa contradição meio que desaparece quando a gente analisa o tipo de planejamento que está sendo feito. Como assim? O que o DDD defende não é criar aquelas dezenas de documentos estáticos de especificação. Aqueles PDFs gigantes que ninguém lê depois da primeira semana de projeto. Ah, os famosos calhamaços de requisitos. Isso não é ágil mesmo. O objetivo da preparação do DDD é criar o que a metodologia chama de suppodesign, ou um design flexível. Entendi. Então, o esforço é na arquitetura. Exato. Quando a equipe investe tempo para mapear o domínio usando a linguagem ubíqua, ela descobre onde estão as verdadeiras fronteiras do negócio. E isso ajuda depois... Muito, porque permite construir uma arquitetura tão bem dividida que ela consegue absorver novas mudanças de forma quase orgânica.
Em outras palavras, entender o problema profundamente no início é o que realmente habilita a agilidade de verdade no futuro. Faz todo sentido. Sem isso, a equipe está só correndo a toda velocidade na direção errada, né? Sim, e acumulando uma dívida técnica impagável no meio do caminho. Tá, então digamos que a ponte conceitual está construída. Os riscos fundamentais foram mitigados com esse Supple Design. A equipe atravessa de vez para o domínio da solução e a fase de construção efetivamente começa. A mão na massa. Isso. O desafio histórico sempre foi conseguir manter o ritmo de desenvolvimento sem que a estrutura colapse. E o Pressman descreve detalhadamente como aquele modelo clássico, o modelo em cascata ou waterfall, falhava de um jeito bem miserável nisso. O cascata era cruel. Ele exigia que fases inteiras do projeto fossem 100% concluídas antes que a próxima pudesse sequer começar. Tipo uma linha de montagem super rígida. Muito rígida. O design da arquitetura só começava depois que todos, literalmente todos os requisitos estivessem fechados e assinados. E a programação só iniciava após todo o design estar perfeitamente desenhado. E o que acontecia na prática? Gerava estados de bloqueio sistêmicos no projeto. Você tinha equipes inteiras de desenvolvedores caros ficando ociosos por semanas esperando um gestor assinar um documento de aprovação para eles poderem de fato trabalhar. Nossa, o pesadelo da ineficiência. E a aliação da indústria a esses atrasos todos foi o que levou ao surgimento do desenvolvimento ágil, não foi? Exato. Especificamente práticas bem agressivas de melhoria, como o Stream Programming, o XP. E o XP inverte essa lógica sequencial da cascata completamente. De forma radical, eu diria. Em vez de blocos gigantes de trabalho, o XP fragmenta tudo em passos microscópicos e adota a integração contínua como regra de ouro. A integração contínua, sem esperar meses para juntar tudo. Exatamente. Em vez de juntar o trabalho separado de 30 desenvolvedores só lá no final de 6 meses, O que invariavelmente ia causar conflitos catastróficos no código, com certeza. sempre causava. Então, no XP, o código de cada um é integrado ao sistema principal várias vezes ao dia. A meta é ter o sistema executável e testável o tempo todo, reduzindo o ciclo de feedback de semanas para minutos. E essa fragmentação também tenta combater um fenômeno estatístico muito cruel na nossa área, né? Aquela famosa regra 90-90 do Tom Cargill. A regra 90-90, clássica e dolorosa. Sim. A matemática dela soa como uma piada, mas a realidade é implacável. Ela diz que os primeiros 90% de um projeto consomem 90% do tempo. E os 10% restantes do projeto? Consomem os outros 90% do tempo. É rir para não chorar, mas é verdade. É. A complexidade oculta, as integrações que ninguém previu, os casos extremos, tudo isso sempre se acumula lá no finzinho, arrastando o cronograma ao infinito. E é por isso que o XP foca tanto em resolver integrações e testes o mais cedo possível. Mas, falando no Extreme Programming, tem uma diretriz neles que me chamou a atenção. Eles afirmam que apenas o código-fonte e os testes automatizados são considerados artefatos permanentes de um projeto. É um princípio bem forte. E o resto? Histórias de usuário, diagramas temporários em lousas, post-its na parede. Dizem que tudo isso é efêmero e pode ser jogado no lixo assim que a funcionalidade for entregue. Sim, pode mesmo. Mas espera, como isso se reconcilia com aquela regra super básica do Somerville, de que a documentação é uma parte inseparável da engenharia de software? Parece que o XP está mandando queimar os manuais, né? Mas, na verdade, ele não elimina a documentação. Ele transforma ela em algo executável. Documentação executável. Como assim? Num paradigma ágil, moderno e bem implementado, a suíte de testes automatizados é a documentação do sistema. Ah, interessante. Pensa num teste de unidade muito bem escrito, que usa lá aquela linguagem ubíqua do DDD que a gente falou. Tá, me dá um exemplo. Se o nome da função de teste for algo do tipo teste deve bloquear transação se saldo for insuficiente, essa simples linha de código está declarando uma regra de negócio exata, de forma que a máquina consegue ler e validar. Entendi. Então, quando novos desenvolvedores entram na equipe hoje em dia, eles não precisam ler um manual em PDF de 100 páginas e super chato. Raramente. Eles vão ler a suíte de testes para entender de verdade o que o sistema tem que fazer e como ele se comporta em casos de erro.
E a vantagem técnica gigante dessa abordagem é que documentos de texto, eles mentem silenciosamente, não é? Eles mentem o tempo todo. Um PDF de requisitos escrito há 1 ano certamente não reflete aquela mudança rápida de regra que pediram na semana passada. Mas o código não tem como mentir. O código e os testes nunca mentem. Se um desenvolvedor alterar a regra de saldo do negócio no código, mas esquecer de atualizar o teste automatizado correspondente... O processo de integração contínua detecta a quebra e falha. Exato. E o sistema se recusa a ser implantado em produção. Essa documentação executável força uma sincronia matemática entre o que a gente acha que o sistema deve fazer e o que ele realmente está fazendo. Faz muito sentido. Bom, vamos avançar um pouco na linha do tempo do nosso projeto aqui. Vamos lá. A equipe fez a lição de casa, mapeou o domínio lá no começo, iterou super rápido com práticas de XP, construiu essa suíte de testes robusta que serve de documentação e, finalmente, o sistema foi lançado em produção. Sucesso! Dia de comemoração. Sim. Mas o grande paradoxo da engenharia de software é que o momento do lançamento não é o fim do trabalho. Longe disso. É só o primeiríssimo dia do verdadeiro ciclo de vida do sistema no mundo real. E as fontes, especialmente o DevOps Handbook, deixam muito claro que operar um sistema lá em produção exige mecanismos bem contínuos, que eles chamam de as 3 maneiras do DevOps. As 3 maneiras. Elas meio que estabelecem os princípios vitais para operar algo de forma dinâmica. Como funciona a primeira maneira? Ela foca no fluxo contínuo da esquerda para a direita. Ou seja, do ambiente de desenvolvimento diretamente para o cliente. Isso significa automação? Sim, criar esteiras de automação onde o código sai da máquina do desenvolvedor, passa por todos os testes e vai para o servidor em nuvem sem que ninguém precise apertar botões manualmente por horas. Tá, e a segunda maneira? É sobre estabelecer um fluxo de feedback contínuo, só que na direção oposta. Da direita para a esquerda. Da produção de volta para o time de desenvolvimento. Isso. Aqui entram todos os sistemas de telemetria e monitoramento ativo. A engenharia tem que saber em tempo real se, digamos, o uso de memória do servidor deu um pico bizarro 5 minutos depois que uma nova versão foi lançada. Para poder agir rápido. Exato. Permitindo até uma reversão automática antes que os usuários comecem a reclamar no Twitter, sabe? E, por fim, a terceira maneira foca numa cultura organizacional de aprendizado contínuo, onde o sistema e a equipe estão em constante fase de experimentação. E olha, essa adaptação constante que o DevOps prega não é um luxo de empresa rica, é meio que uma exigência termodinâmica. Termodinâmica, gostei da analogia. É. Na física existe o conceito de entropia, que é a tendência natural e inevitável dos sistemas de evoluir da ordem para a desordem, para o caos. E em software, a entropia é muito, muito real. Ou se é. Software também enferruja, digamos assim. Exato. Pensa bem. Se a gente trancar um servidor num cofre blindado, isolado de qualquer desenvolvedor do mundo, sem que uma única linha de código seja alterada, mesmo assim, esse software vai, eventualmente, quebrar sozinho. Sem ninguém tocar nele. Sim, porque as APIs de terceiros que ele consome na internet vão ser desativadas. Os sistemas operacionais que rodam por baixo dele vão receber atualizações obrigatórias. As leis tributárias que ele usa para calcular os impostos vão ser alteradas pelo governo. Exatamente. O sistema quebra por pura inércia, porque o mundo ao redor dele simplesmente não para. E a teoria acadêmica consolida essa sua analogia de entropia perfeitamente nas famosas leis de Lehman. O Somerville discute isso em muitos detalhes. Ah, as leis de Lehman? O que diz a primeira? A primeira lei de Lehman é a lei da mudança contínua. Ela dita que um sistema que é utilizado no mundo real deve necessariamente mudar e se adaptar ao seu ambiente. Caso contrário, ele vai se tornar progressivamente menos satisfatório e, no fim, inútil. Ou evolui ou morre. E a segunda lei? A segunda lei é a do declínio de qualidade. Ela postula que, conforme um sistema sofre alterações para se adaptar ao longo do tempo, a complexidade estrutural dele aumenta naturalmente. Vai virando um código espaguete. Exato.
E a qualidade interna se degrada fortemente, a menos que um trabalho rigoroso seja feito explicitamente com o único propósito de manter e simplificar essa estrutura. É aí que entra a necessidade absoluta de manutenção preventiva para combater esse envelhecimento da estrutura. E quando essa manutenção preventiva é ignorada por anos e anos, bom, é assim que nascem os temidos sistemas legados. O pesadelo de todo desenvolvedor. Pois é. O Pressman detalha essa realidade bem bruta da nossa indústria. Sistemas que às vezes têm décadas de idade, a qualidade interna é terrível devido ao acúmulo infinito de remendos provisórios. Mas que, ironicamente, são tão críticos para as operações diárias que a empresa literalmente faliria em dias se eles saíssem do ar. Sim, e a abordagem gerencial recomendada muitas vezes é aquela de, olha, se está funcionando e atende ao que a gente precisa hoje, não toque em nada. Só que a primeira lei de Lehman, como a gente viu, garante que o negócio inevitavelmente vai exigir mudanças novas. Não tem jeito. E quando a mudança se torna inadiável num monstro desses, qual é a saída? A refatoração se torna a principal e talvez única ferramenta de sobrevivência do engenheiro. Refatorar o código, limpar a casa. Isso. Refatorar é o processo cuidadoso de reestruturar o código interno para melhorar a legibilidade dele e reduzir a complexidade, mas sem alterar o comportamento externo que o usuário vê. Mas fazer isso num sistema gigante é super perigoso. Muito. Por isso, é crucial lembrar da terceira lei de Lehman aqui. Ela aponta que sistemas de grande porte desenvolvem uma dinâmica de evolução própria. Como se tivessem vida própria? Quase isso. A taxa de mudança que um grande sistema legadão consegue absorver com segurança é limitada pela própria complexidade inerente dele. E isso ocorre quase independentemente das decisões ou pressões da gestão corporativa. Nossa, isso colide de frente com a intuição gerencial mais tradicional que existe, né? Colide com força. O que a gerência geralmente faz quando um projeto atrasa. O reflexo corporativo imediato é abrir a carteira e contratar mais 10 ou 20 desenvolvedores para jogar no problema e acelerar as entregas. O que, infelizmente, invoca de forma implacável a lei de Brooks. A famosa lei de Brooks, adicionar mais pessoas a um projeto de software que já está atrasado, Só fará com que ele atrase ainda mais. é contraintuitivo para muita gente de fora, mas é a pura verdade. E o motivo é puramente estrutural, certo? Sim, a engenharia de software exige muita compreensão profunda e coordenação tática. Cada novo membro que você joga ali na equipe exige horas de treinamento intenso dos desenvolvedores veteranos que já estão no projeto. O que tira os veteranos da programação em si. Exato. Além de aumentar exponencialmente o número de linhas de comunicação necessárias na equipe. O esforço que você gasta só para manter todo mundo sincronizado rapidamente supera qualquer valor técnico que esses membros novos adicionam nos primeiros meses. Como diz aquele ditado clássico na área, 9 mulheres não conseguem gerar um bebê em um mês. Exatamente. Certos processos possuem restrições sequenciais inquebráveis. Não dá para paralelizar tudo. Bom, vamos levar toda essa complexidade para o cenário final e mais crítico de todos. Que seria a falha completa. Sim, com essa entropia garantida atuando, mudanças constantes sendo ditadas pelas leis de Lehman e toda essa pressão por entregas, falhas sistêmicas vão acontecer lá no ambiente de produção. É inevitável. 100% garantido. Em indústrias de altíssimo risco, tipo aviação, todo mundo entende que um acidente aéreo quase nunca é causado por uma única pecinha quebrando de forma isolada. É sempre uma cascata bizarra de falhas. Isso. A engenharia de software aborda as falhas catastróficas dessa mesma maneira em sistemas gigantes. Aborda sim, especialmente através do que o Somerville define como o conceito de sistemas sociotécnicos. Sociotécnicos, as máquinas e as pessoas juntas. Isso. A visão mais moderna da engenharia compreende perfeitamente que o sistema de software não é apenas o hardware físico e o código rodando num data center gelado. Ele inclui obrigatoriamente as pessoas humanas que o operam, a estrutura da organização e os processos de como o software é implantado. É um ecossistema. E em sistemas sociotécnicos complexos, adotam-se modelos de segurança parecidos com os da aviação. Exato. A gente se inspira muito na engenharia de alta confiabilidade. E o modelo conceitual mais proeminente que usamos para explicar falhas é o modelo do queijo suíço, desenvolvido pelo psicólogo James Reason. A analogia do queijo suíço é incrivelmente visual e fácil de entender.
Dá para imaginar perfeitamente várias fatias de queijo suíço alinhadas uma atrás da outra. Uhum. Onde cada fatia representa uma barreira de segurança. Sim, cada fatia é uma camada defensiva projetada para proteger o sistema de um erro. Então, a primeira fatia de queijo pode ser o software de análise estática que verifica o código do desenvolvedor assim que ele salva o arquivo. A segunda fatia é aquela suíte de testes automatizadas rodando. Exato. A terceira fatia já é humana, a revisão de código feita por um colega sênior da equipe. A quarta fatia é um ambiente de homologação e testes de QA. Todas as fatias têm buracos naturais, que no queijo suíço são os furos normais e na segurança são as fraquezas inevitáveis de qualquer defesa. Isso, um teste automatizado que não cobre um cenário muito específico é um buraco. Ou um revisor humano que passou a noite em claro, estava cansado e deixou um erro crasso passar, é outro buraco. E uma falha catastrófica no sistema só atinge de fato o usuário final quando acontece um alinhamento super infeliz. Quando os buracos de todas essas fatias se sobrepõem perfeitamente. Exatamente. O erro ou o defeito viaja como se fosse uma flecha direta por todos os buracos simultaneamente. Passa pela análise, passa pelos testes, o colega não vê, a homologação não pega e o sistema cai. O que nos leva direto ao núcleo da verdadeira engenharia de resiliência, que é a tolerância a falhas. A engenharia madura abandona completamente a ilusão de perfeição. A gente assume categoricamente que o discorrido vai quebrar e que seres humanos operando com sono e sob pressão de prazos invariavelmente vão cometer erros. O papel da arquitetura, então, não é tentar criar humanos perfeitos e infalíveis, o que é impossível. É desenhar sistemas com muita redundância defensiva ao redor deles. Em setores onde vidas dependem do software, utiliza-se até a programação N-version. O que é isso? Versões múltiplas. É. Equipes diferentes de desenvolvedores criam versões totalmente independentes do mesmo componente crítico, e elas rodam em paralelo. Se a versão de uma equipe falha num cálculo por um bug, o sistema percebe e as versões das outras equipes assumem o controle. Uau, isso é muito robusto. A infraestrutura também tem que se autoescalar e possuir limites muito rígidos de isolamento, né? Com certeza. Bulkheads, sabe? Para que a falha catastrófica de um único módulo pequeno não consiga contaminar ou derrubar o banco de dados inteiro da empresa. E olha, essa mudança de paradigma arquitetônico tem um impacto sísmico, um impacto gigante na cultura do dia a dia das empresas. Porque pensa bem, o instinto corporativo instintivo, quando um serviço crítico cai do ar e a empresa perde milhares de transações financeiras em minutos. Geralmente é iniciar uma caça às bruxas imediata no corredor. Exato. O foco se volta na hora para o indivíduo. A gerência procura loucamente pelo desenvolvedor júnior que executou um comando errado de update no banco de dados e derrubou a produção. Mas como a adoção desse modelo do queijo suíço altera essa resposta real da equipe a incidentes tão graves? Altera fundamentalmente o clima, porque transforma a clássica cultura punitiva em uma cultura puramente investigativa. O que se alinha muito com a terceira maneira do DevOps sobre aprendizado contínuo. Tá, e na prática, como é isso? Se um desenvolvedor júnior teve a capacidade técnica de conseguir derrubar o banco de dados principal com um simples comando equivocado digitado num terminal... A falha não é do júnior. Exato. A falha não é moral ou uma falha de caráter do indivíduo. A falha é totalmente sistêmica. O sistema permitiu. As camadas falharam. Sim, a pergunta da equipe de engenharia na reunião pós-incidente não é, e não pode ser, quem foi o imbecil que errou. A pergunta é, por que diabos o sistema de permissões permitiu que uma credencial júnior tivesse acesso de escrita e restrito na base de produção? Por que o ambiente de testes não interceptou essa anomalia e bloqueou a ação antes? Por que não havia um alerta de telemetria preventivo apitando antes de tudo cair? Culpar o indivíduo é literalmente o caminho mais rápido para garantir que a vulnerabilidade estrutural permaneça ali, intacta, esperando o próximo erro humano acontecer. Perfeito. A verdadeira engenharia de software investiga a fundo a falha para criar fatias de proteção novas ou para engrossar as fatias existentes, protegendo os humanos da própria falibilidade inerente à nossa natureza. Exatamente. A máquina tem que proteger o humano de cometer o erro. Bom,
Esse percurso todo consolida perfeitamente os alicerces que a gente se propôs a analisar no começo. Nós vimos que a engenharia de software inicia com a aceitação brutal de que a programação será sempre submetida ao teste implacável do tempo. É a diferença entre o amador e o engenheiro. Uhum. A gente viu como é vital mapear a realidade complexa lá do negócio, mitigando os riscos desde o dia zero com aquela linguagem ubíqua do Domain Driven Design, o DDD. Exploramos a travessia técnica para o domínio da solução, adotando a agilidade contínua que o Stream Programming trouxe. Transformando aquela documentação morta de papel em testes automatizados vivos, tudo para contornar a paralisia e a dor da regra 90-90. Sim, e claro, analisamos a guerra contínua contra a entropia e as duras leis de Leeman, mostrando como operar um sistema envelhecido com as disciplinas do DevOps. E, por fim, desembarcamos nessa construção fascinante de sistemas sociotécnicos muito resilientes, né? Sistemas que são ativamente desenhados e pensados para suportar o impacto inevitável do erro humano, através dessas camadas defensivas deliberadas do queijo suíço. É uma jornada e tanto. É basicamente a transição de um ofício que no passado era focado só na lógica de criar um algoritmo na tela. Para uma disciplina de engenharia moderna e altamente holística. Desenvolver software hoje em dia, em escala industrial, para o mundo inteiro usar, requer um domínio profundo sobre a gestão de sistemas adaptáveis. E a criação de ambientes maduros, onde os humanos e as máquinas operem com segurança conjunta. E olha, para fechar, toda essa evolução que a gente debateu constante me deixa com uma reflexão final que é até um pouco instigante sobre o futuro da nossa área. Manda, o que você está pensando? Se a engenharia de software na sua essência, como o manual do Google falou, a programação integrada ao longo do vasto espectro do tempo, considerem o cenário global de hoje por um minuto. Nós já temos equipes inteiras de desenvolvedores suando a camisa, lidando com a reengenharia de sistemas bancários e governamentais que foram escritos há 30 ou, 40 anos atrás. Códigos que são mais velhos que os próprios desenvolvedores que estão mantendo eles. Exatamente. Agora, com a digitalização literalmente absoluta da infraestrutura da civilização humana, como é que vai ser a disciplina de engenharia e de software daqui a, digamos, 70, 80 ou 100 anos? Nossa, essa escala de tempo é insana em tecnologia. Será que vai chegar inevitavelmente o dia histórico em que vai ser necessário manter, operar e refatorar sistemas críticos em produção contínua que têm mais de um século de idade? Códigos centenários rodando semáforos ou a rede de energia. É bem provável, viu? Pois é. O futuro provavelmente vai exigir a criação de uma especialização técnica totalmente nova. Uma especialidade profunda, a dos arqueólogos de software. Arqueólogos de software. O nome muito apropriado. Profissionais cuja única missão de vida vai ser, escavar repositórios de códigos ancestrais e fragmentados, decifrando bem impacientemente a linguagem ubíqua e os jargões de negócio de várias gerações de programadores passados. E tudo isso só para garantir que a espinha dorsal invisível do mundo moderno não desmorone sobre o peso cumulativo da própria entropia de décadas. É uma responsabilidade monumental que a nossa área vai herdar. Fica aí essa reflexão final para quem se aventura por essas engrenagens. Agradecemos muito a companhia na imersão profunda de hoje. Foi um papo excelente. Com certeza. Até a próxima análise estrutural de onde quer que estejamos observando os sistemas rodarem. Tchau, tchau.